E aí pessoal, beleza? Sou Moisés e neste vídeo nós vamos fazer algumas aplicações sobre gráficos, tranquilo? Vamos ver aqui como as questões de gráficos caem nas provas, tranquilo? Vamos nessa, ok? Antes de começar este vídeo, quero pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa seu like, compartilha com a galera. Ao se inscrever, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Tranquilo? Compartilha com a galera e vamos nessa. O gráfico abaixo mostra em porcentagem a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro, do segundo trimestre de 2004 ao segundo trimestre de 2005. Segundo trimestre de 2004 ao segundo trimestre de 2005. De acordo com o gráfico, observe que aqui estão as alternativas. Vou passar para um outro slide aqui para a gente ver esse gráfico melhor. Ok, aqui eu dei uma ampliada melhor no gráfico. O gráfico mostra o crescimento do PIB do segundo trimestre de 2004 ao segundo trimestre de 2005. Aqui está o gráfico. Do segundo trimestre de 2004 ao segundo trimestre de 2005. Esse gráfico foi retirado do Correio Brasiliense, a data de 6/3/2005, página 26, com adaptações. Observe que aqui é o que nós dizemos que é a fonte, ou seja, o local de onde foi retirado esse gráfico. Quando nós tivermos dois gráficos, por exemplo, a fonte vai ser importante para a gente observar sobre qual gráfico o texto está falando. Como nesse caso aqui, nós só queremos interpretar o gráfico, isso aqui não vai fazer sentido. Mas em algumas situações, a fonte de onde foi retirado o gráfico será muito importante. Por exemplo, se a gente estivesse comparando dois gráficos. Certo? Mas aqui é só uma observação que quando a gente falou sobre gráficos, a gente falou que existia 4 elementos importantes. Entre elas, uma das era a fonte. Legenda, fontes, títulos e eixos. Foram os 4 elementos que nós observamos para interpretar um gráfico. Tranquilo? Vamos nessa. Então, esse gráfico aqui está dizendo o quê? Item A. A taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2005 foi o dobro da taxa no segundo trimestre de 2004. Então, o item A, vou analisar. A taxa de crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2005. Primeiro trimestre de 2005. Diz que a taxa aqui no primeiro trimestre de 2005 foi o dobro da taxa no segundo trimestre de 2004. Foi o dobro da taxa do segundo trimestre de 2004. Observe que o item A diz que a taxa aqui, no primeiro trimestre de 2005, foi o dobro da taxa aqui no segundo trimestre de 2004. Isso é falso, é o contrário. É a taxa aqui que é o dobro da de cá. A questão me disse que a taxa aqui foi o dobro da de cá. Isso é falso. Beleza? Então não é a alternativa correta. O item B. A taxa de crescimento do PIB decresce em 2 trimestres consecutivos no período considerado. Então diz que a taxa de crescimento do PIB decresce, ou seja, diminui em 2 trimestres consecutivos. 2 trimestres seguidos no período considerado. Ou seja, nós temos que observar aqui se em 2 trimestres consecutivos a taxa do PIB decresce, ou seja, diminui. Observe que no terceiro trimestre de 2004 o PIB decresce, certo? Começa aqui e termina aqui. O terceiro trimestre de 2004. Do quarto trimestre de 2004 para o primeiro de 2005 decresce também. Então, aqui nesses 2 trimestres consecutivos, é decrescente o crescimento do PIB.
Então, o item correto é o item B de bola. Porém, aqui nós estamos fazendo exercício, a gente vai analisar item por item, certo? Item C. A taxa de crescimento do PIB atingiu seu maior valor no terceiro trimestre de 2004. Observe, o item C diz que a taxa de crescimento do PIB atingiu seu maior valor no terceiro trimestre de 2004. Terceiro trimestre de 2004, observe, atingiu 1,2. Não foi o maior valor, porque o maior valor foi aqui, no segundo trimestre de 2005. Então, o item C é falso. O item D. A taxa de crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2005, ou seja, a parte aqui para frente, né? Terceiro trimestre de 2005, será provavelmente inferior a 1,4% se for mantido a tendência do terceiro trimestre de 2004. Aí, nós vamos observar o terceiro trimestre de 2004. Terceiro trimestre de 2004 começou decrescendo e finalizou aqui no quarto trimestre de 2004 decrescendo também. Então, seria algo assim que o item D está falando. Terceiro trimestre aqui viria algo assim, seguindo a mesma tendência. Pessoal, observe, isso aqui é um outro item que a gente tem que analisar friamente. Por quê? Porque essas duas alternativas me parecem corretas. Daí nós temos que analisar a que seja mais correta possível. Certo? Então eu tenho o item B e o item D, que poderia ser, no meu entender. Porém, o que está mais correto? Esse item D aqui afirma que será provavelmente inferior a 1,4%. Certo? Será provavelmente. Olha, dá um monte de dúvida. E no item B, a gente sabe com certeza que a taxa do PIB decresce em 2 trimestres consecutivos, no período considerado, ou seja, nesse período aqui, onde o gráfico está dizendo. Ele decresce aqui do terceiro para o quarto, portanto, terceiro trimestre aqui. Então, observe que aqui, o terceiro trimestre começa aqui com 1,2 e termina aqui com 0,7. Decresceu. Do quarto trimestre de 2004 para o primeiro de 2005, ele decresce também. Sai de 0,7 para 0,4. Então, aqui é o quarto trimestre. Então, nesses 2 trimestres consecutivos aqui, no terceiro e no quarto, ele é decrescente. Então, eu posso confirmar realmente que o item B está correto, enquanto o item D diz que será provavelmente. Então, está deixando em dúvida. Será ou não será também. Então, o item mais correto é o item B. Então, fiquem ligados nessas questões, porque pode ter 2 alternativas que será correta. Porém, tem uma que será mais correta ainda, porque não deixa dúvida. Nesse caso aqui, o item B não deixa dúvida. Realmente, a taxa de crescimento do PIB decresce em 2 trimestres consecutivos, no período considerado. Enquanto o item D diz que será provavelmente inferior a 1,4. Poderia ser a alternativa correta se não tivesse nenhuma outra que fosse mais completa. Tranquilo? Então, o item correto realmente é o item B de bola, conforme o gabarito. Tranquilo? Vamos nessa. Vamos fazer mais uma questão. O gráfico a seguir mostra de que forma Joana utilizou seu cartão de crédito em determinado mês. Aqui está o gráfico e aqui está a legenda. Ó. De acordo com esse gráfico, constata-se que o gasto com lazer foi, item A metade do gasto com vestuário, item B, maior que o gasto com vestuário, item C, menor que o gasto com saúde, item D, o dobro do gasto com alimentação. Então, de acordo com o gráfico, o gasto com lazer. Então, vamos analisar
de acordo com o gráfico, o gasto com lazer. Observe aqui que a legenda está me dizendo aqui que lazer é a parte cinza. Então, a parte cinza é aqui 15%. Então, aqui eu vou colocar logo lazer. Certo? A parte branca corresponde à alimentação. Então, 45% aqui, que é a região branca, é a alimentação. Parte branca é alimentação. A parte preta aqui é saúde. Portanto, 10% é saúde. E essa parte aqui de preto e branco é vestuário. 30% vestuário. Pronto. Vestuário. Vamos ver aqui qual das alternativas está correta. No item A, diz que o gasto com lazer foi a metade do gasto com vestuário. O gasto com lazer, cadê lazer? 15%. Foi a metade do gasto com vestuário. O vestuário foi 30%. Realmente, o gasto com lazer foi metade do gasto com vestuário. Com lazer foi 15%. O vestuário foi 30%. Então, realmente, item correto é o item A de avião. Ok? Item correto. Podemos passar, mas vamos analisar item por item para a gente compreender melhor. Item B. Diz que o gasto com lazer foi maior que o gasto com vestuário. O gasto com lazer, 15%, foi maior que o gasto com vestuário. O gasto com vestuário foi 30%. Falso. Foi o gasto com vestuário que foi maior do que o gasto com lazer. Isso é falso, item B. Item C diz que o gasto com lazer foi menor que o gasto com saúde. Falso. O gasto com lazer foi maior. Isso é falso. E o item D diz que o gasto com lazer foi o dobro do gasto com alimentação. O gasto com lazer foi o dobro do gasto com alimentação. Falso. O gasto com lazer foi 15% e o gasto com alimentação foi 45%. 15% não é o dobro de 45%. Bem falso o item D. Portanto, realmente, o item correto é o item A de avião. Observe que a legenda foi essencial para nós interpretarmos o gráfico. Comprovando, daqueles 4 itens, realmente a legenda é um dos 4 itens extremamente importantes para a interpretação de gráficos. Nós vimos que o título, os eixos, a legenda e a fonte são elementos importantes para interpretarmos os gráficos. É claro que para alguns gráficos não será utilizado todos esses elementos, mas todos eles são importantes em um gráfico ou em outro. Ou existem gráficos que vai utilizar todos esses 4 itens. Tranquilo? Vamos nessa. Atualmente existem diversas locadoras de veículos permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P e Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então aqui está o gráfico de P e o gráfico de Q, que são 2 locadoras. Aqui no eixo vertical é o valor da diária em reais e no eixo horizontal está a distância percorrida em quilômetros. Vamos ver o que a questão diz. O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em quais ou em qual intervalo? Em quais intervalos ou em qual intervalo? Então, a questão pede o valor pago na locadora Q é menor ou igual. Observe, se a gente observar aqui no gráfico, os valores que a locadora Q será menor ou igual, vai ser quando esse gráfico aqui de Q estiver embaixo do gráfico de P. E igual
é onde eles são iguais aqui. Então, eles se cruzam aqui e aqui, daqui para frente, o valor pago na locadora Q é menor do que o valor pago na locadora P. Observando aqui de novo, aqui ele é igual, e daqui para baixo também é menor o valor pago na locadora Q é menor do que o valor pago na locadora P. Então aqui também, esses dois intervalos aqui. Então quais são esses dois intervalos aqui? Vamos projetar aqui no eixo horizontal e analisar. Ó, em 20, ou seja, para uma distância de 20 km, os preços são iguais. Vai pagar um total de R$80. Antes de 20, ou seja, de 0 até 20, vai pagar um valor menor. Então, menor ou igual, de 0 a 20, vai fazer parte. Então, eu sei que nas alternativas tem que ter de 0 a 20. Então, onde não tem, podemos cancelar. De 20 a 100, de 80 a 130, de 100 a 160, de 0 a 20 e de 100 a 160. Ó, então, só tem o item D aqui que tem a alternativa correta, que é de 0 a 20, que é uma parte da alternativa correta. O item E diz que é de 40 a 80 e de 130 a 160. Então, observe que nós temos dois intervalos, de 0 a 20 e de 100 a 160, realmente aqui no gráfico. Porém, quando a gente analisou apenas o intervalo, nós já conseguimos eliminar as alternativas incorretas, ficando apenas a correta, que é o item D realmente, de 0 a 20 e de 100 a 160. O valor pago na locadora Q é menor do que o valor gasto na locadora P. Observe que sempre quando a gente for analisar quando é maior ou quando é menor, o gráfico do menor vai ficar embaixo e o gráfico do maior vai ficar em cima. Então aqui o gráfico de Q é menor ou igual de 100 a 160 e também de 0 até 20. O gráfico de Q é menor ou igual ao gráfico de P. Menor para valores menores que uma distância de 20 km e igual a 20 vai ser igual, o valor de P vai ser igual ao valor de Q, ou seja, o valor gasto. As duas locadoras serão iguais. E aqui em 100, da mesma forma, o valor de P e o valor de Q serão iguais, ou seja, o valor de R$120. E passou aqui de 100 km a 160, o valor de Q será menor. Então, menor ou igual esses dois intervalos. Portanto, item correto é o item D de dado. Observe que esse gráfico aqui é um gráfico um pouco diferente, que analisa dois gráficos no mesmo sistema de eixos cartesiano. Tranquilo? Bem interessante, costuma cair bastante nas provas, para você analisar vantagem e desvantagem de algum produto, de alguma compra. Muito interessante esses gráficos. Ok? Vamos fazer mais uma questão. O gráfico exibe as notas de 4 alunos durante 4 bimestres consecutivos de um ano letivo. Aqui está o eixo vertical com as notas e o eixo horizontal representando o bimestre. E aqui nós temos a legenda representando cada aluno, X, Y, Z e W. X, preto, Y, aquele cinza aqui. Aluno Z, esse cinza mais claro. E aluno W, essa barra branca aqui. Tranquilo? A questão diz o seguinte: qual dos alunos teve sua nota sempre crescente de um bimestre para o seguinte, do primeiro ao quarto bimestre? Olha, a questão pergunta qual dos alunos teve sua nota sempre crescente de um bimestre para o seguinte, do primeiro ao quarto bimestre. Então, sempre crescente do primeiro ao quarto. Qual aluno? Vamos lá. Analisar o aluno X. O aluno X, a legenda aqui é preta. Então, observe que aqui ele teve nota 8, certo? E aqui, no segundo bimestre, ele teve nota 7, decresceu. Então, não é o aluno X. Elimina, porque não é o aluno X.
Vamos analisar o aluno Y. É esse segundo gráfico aqui, meio cinza aqui. O aluno Y. Aqui teve nota 7, aqui teve nota 7 também. Ou seja, não cresceu, permaneceu constante. Ou seja, não cresceu nem decresceu, permaneceu constante. Então, não é o aluno Y também. Então, elimina o item B. Item C. Diz que foi o aluno Z. Houve um crescimento do primeiro ao quarto semestre. Vamos ver. Z é esse cinza aqui mais claro. Então, é essa parte aqui Z. Ó. Então, Z, Z, Z e Z. Observe, do primeiro para o segundo cresceu, porém no terceiro decresceu. Então, não é o item C também. Então, só sobrou o item D, W. Vamos analisar o aluno W, que é esse último aqui. Aqui está menorzinho, com 5. Aqui está com 6, ok, cresceu. Aqui está com 7, cresceu. E aqui está com 8. Então, 5, 6, 7, 8. Portanto, o item correto realmente é o item D de dado. O aluno W teve nota sempre crescente. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Finalizamos mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com a galera, deixa seu comentário aí, deixa sua crítica, sugestão. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!